Boa noite. Comissões analisam programa de nutrição escolar para alunos autistas. A gente vem acompanhando todos esses estudos do quanto a alimentação interfere nos sinais, por exemplo, do autismo. E o quanto, quando uma criança tem uma alimentação com um acompanhamento nutricional que possa contribuir para que ele amplie, porque o autismo tem muito a questão da seletividade, às vezes acaba comendo somente alguns alimentos. Dia D de multivacinação acontece neste sábado. Então, todas as salas de vacinas do nosso município estarão abertas das 8 às 17 horas, sem fechar ao meio-dia. Além do público-alvo das campanhas, que são as crianças e os adolescentes, nós estaremos atendendo no dia de amanhã todas as pessoas acima de 6 meses que ainda não realizaram a vacina contra a influenza. E no segundo bloco, um neurocirurgião vai falar sobre os diferentes tipos de dor de cabeça. Saber se é uma enxaqueca, se é uma cefaleia tensional ou outros tipos, cefaleia em salva, cefaleia lipogênica, enfim. Caracterizando bem o tipo de cefaleia, a gente pode estabelecer o melhor tratamento. Muitas vezes o tratamento é sintomático, ou seja, medicações para aliviar a dor quando a dor acontece. Agora, quando a dor é muito frequente ou ela atrapalha muito a qualidade de vida, às vezes a gente tem que lançar mão de medicações que são usadas de maneira contínua. Já passou pelas duas discussões da pauta e agora está em análise nas comissões permanentes um projeto da vereadora Regina Costa dos Santos. A matéria pretende instituir o programa de nutrição escolar para alunos autistas. Nos últimos anos, aumentou o número de matrículas de crianças e adolescentes diagnosticados com o transtorno do espectro autista. Segundo o último censo escolar, cerca de 294 mil alunos com autismo cursaram os ensinos infantil, fundamental ou médio nas redes pública e privada em 2021. A alta é de 280% se compararmos a 2017. Vem aumentando significativamente o número de autistas nas turmas das escolas regulares. Sem falar que a gente tem a escola, né, especializada nessa área, que é a Escola Olga. Escola essa que a gente tem muito orgulho porque faz um excelente trabalho. Mas a maioria dos autistas que estão em idade escolar, hoje eles estão nas escolas regulares. E o que consta, a equipe de nutrição escolar, por exemplo, da rede municipal, ela é muito reduzida. Nós temos uma nutricionista para fazer o acompanhamento aí de todas as escolas da rede. Então precisa ter um olhar, precisa ter alimentação diferenciada, precisa ter a qualidade a qualidade como se administra esses alimentos na escola. Existem alimentos que comprovadamente mais prejudicam do que auxiliam. Então é importante se ter esse estudo, o município investir em formação, contribuir com as famílias e fornecer aí a alimentação cada dia mais saudável para os nossos alunos e alunas que estão aí incluídos nas nossas escolas da rede municipal. Desta forma, a proponente apresentou um projeto de lei para instituir o programa de nutrição escolar para alunos autistas. A proposta surgiu após uma conversa com a nutricionista Jureci Machado. Esse é um projeto que ele vem ao encontro da realidade das escolas municipais, que embora tenha legislações, resoluções que garantam o direito desses alunos estarem recebendo uma alimentação diferenciada, a gente ainda está muito aquém de ter um acompanhamento nutricional, de contribuir para que a partir da alimentação os alunos com espectro autismo possam estar através da alimentação, estar tendo melhoras, por exemplo, no seu tratamento. Já é comprovado cientificamente, a gente vem acompanhando todos esses estudos, do quanto a alimentação interfere nos sinais, por exemplo, do autismo. E o quanto, quando uma criança tem uma alimentação com um acompanhamento nutricional que possa contribuir para que ele
amplie, porque o autismo tem muito a questão da seletividade, às vezes acaba comendo somente alguns alimentos. Então, o acompanhamento nutricional para as crianças e também para as famílias, no sentido de orientação, se torna fundamental, inclusive para o tratamento do autismo, inclusive para diminuir aí, por exemplo, medicações que venham a controlar, né, a ansiedade, a agressividade. A alimentação, ela é fundamental nesse processo. Essa foi uma indicação da nutricionista Jureci Machado, que já tem um estudo voltado a isso e que vem sendo uma companheira nessa luta. O autismo hoje ele é considerado uma síndrome neuroimunoinflamatória, ou seja, todo autista ele já nasce com uma alteração e uma propensão a inflamar o sistema nervoso, desencadeado por mediadores intestinais. E isso faz com que ele necessite de uma alimentação específica com a diminuição dos componentes alergênicos. E é por isso que se faz necessário uma dieta extremamente equilibrada e adequada nessa situação, visto que os autistas eles tendem a ter muito mais comprometimento digestivo e alterações nos mediadores intestinais. E é por isso que, devido a essa conexão intestino-cérebro, faz com que ele desencadeie processos inflamatórios neuronais, afetando todas as questões cognitivas e também comportamentais. Então, devido a ajustes alimentares, nós conseguimos ter resultados muito positivos na melhora de todos esses aspectos. E o autista, ele tem também por si só alguns comprometimentos no seu sistema imunológico, desencadeado também por esses fatores. Então, através de muitos estudos hoje já publicados, nós temos mais de 50 mil estudos focando a importância do controle alimentar nesse aspecto e também pelo alto número de diagnósticos cada vez mais evidente na nossa sociedade. Então, é por isso que o autista ele tem uma necessidade, sim, de um controle alimentar rigoroso, sem açúcar, sem glúten, sem leite, visto que o organismo deles não tolera esse tipo de alimento, assim como corantes alimentares e também aditivos químicos presentes nos alimentos industrializados. Obviamente, nós tratamos todos esses fatores de forma individual, mas de uma maneira geral, todo o autista deve ter um controle rigoroso no consumo de doces, de proteína do leite e também de glúten. E é por isso que a ingestão de fibras ela se faz muito necessária ser incluída na dieta do autista. E no próximo bloco vamos falar sobre o dia D de vacinação que acontece amanhã. Você sabe o que é a questão de ordem? São consideradas questões de ordem todas as dúvidas originadas em plenário sobre a aplicação e a interpretação do regimento interno. Também cabe a questão de ordem para apontar uma irregularidade no andamento dos trabalhos e exigir o cumprimento de determinada disposição regimental. As questões de ordem podem ser solicitadas em qualquer momento da sessão plenária. Elas devem ser levantadas uma a uma de forma clara e sucinta, formuladas com a indicação precisa das disposições constitucionais e regimentais, cuja observância se pretenda elucidar. Cabe ao presidente da Câmara esclarecer as dúvidas levantadas nas questões de ordem. Quando sua decisão não satisfazer o pedido do vereador requerente, este poderá solicitar audiência da Comissão de Constituição e Justiça. Nesse caso, o presidente determinará a leitura do parecer da CCJ para conhecimento do plenário, que resolverá conclusivamente a questão de ordem. As decisões do presidente ou do plenário sobre as questões de ordem serão registradas e deverão ser aplicadas em todos os casos idênticos ocorridos na mesma sessão legislativa. Não há nenhum motivo para os pais terem medo de vacinar suas crianças. Pelo contrário, eu acho que eles têm que comemorar, muito
que existe vacina protegendo seu filho de doenças como a poliomielite, como o sarampo, como a rubéola e outras. O Jornal da Câmara está de volta para falar sobre a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes que acontece até setembro. Mas amanhã é o dia D. Os detalhes com a coordenadora de Vigilância em Saúde, Marisa Zanata. O Programa Nacional de Imunização está realizando a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e a campanha da multivacinação para a atualização da caderneta vacinal das crianças e dos adolescentes menores de 15 anos. Esta campanha, ela iniciou no dia 8 de agosto e ela vai até o dia 9 de setembro. A multivacinação, ela é uma estratégia que tem a finalidade de atualizar a situação vacinal de todas as crianças e adolescentes menores de 15 anos e vacinar de forma indiscriminada todas as crianças de 1 a menores de 5 anos contra a poliomielite. Lembrando que o Brasil não detecta casos da poliomielite desde 1990. Porém, as coberturas vacinais elas vêm caindo desde 2015. E o Brasil como um todo não está atingindo a cobertura de 95% das crianças, o que pode fazer com que doenças que podem ser imunopreveníveis possam retornar. Amanhã nós temos o dia D. Então, todas as salas de vacinas do nosso município estarão abertas das 8 às 17 horas, sem fechar ao meio-dia. Além do público-alvo das campanhas, que são as crianças e os adolescentes, nós estaremos atendendo no dia de amanhã todas as pessoas acima de 6 meses que ainda não realizaram a vacina contra a influenza. E também todas as pessoas que têm alguma vacina em atraso contra o Covid, daí naquelas 17 unidades específicas que são pontos de vacinação contra o Covid. Vamos aproveitar, por ser um sábado, né, as pessoas que trabalham durante a semana, de segunda a sexta, então tem uma oportunidade para atualizar a caderneta vacinal não apenas da criança e do adolescente, e também do adulto. E falando em horário estendido, né, em facilitar o acesso às vacinas, nós estamos, desde ontem, então, com o horário estendido na Central de Vacinas, que será, a partir de agora, todas as quintas-feiras. Ela funcionará das 8 da manhã até as 21 horas da noite, né? Então, é importante, assim, para as pessoas que tinham alguma dificuldade em função do trabalho, né, de ficar até muito tarde, não estar conseguindo ir nas unidades em função dos horários que as unidades fechavam. Agora tem mais esta oportunidade na Central de Vacinas, que ela vai ficar todas as quintas-feiras até as 21 horas. Recentemente, um grupo de cientistas da Noruega concluiu que mais da metade da população sofre com dores de cabeça. E isso pode acontecer por diversos fatores, como você vai ver no vídeo a seguir. As cefaleias são um dos principais motivos por procura de atendimento no consultório neurológico, juntamente com as dores na coluna. As cefaleias são divididas tipicamente em primárias e secundárias. As secundárias, elas são causadas por alguma outra doença, ou seja, o paciente tem uma ruptura de um aneurisma, um sangramento intracraniano, um tumor cerebral, hidrocefalia, meningite, uma sinusite muito intensa. Então esses problemas acabam causando a dor de cabeça. As cefaleias primárias não, elas têm mecanismo fisiopatológico próprio. E dentre as cefaleias primárias, a mais comum é a enxaqueca. A enxaqueca caracteriza-se por crises de dor que duram de 2 horas até 2-3 dias. Essa dor em geral é pulsátil, mais forte de um lado da cabeça do que do outro, e pode vir acompanhada de náuseas, vômitos e também fonefotofobia,
que é a luz e o barulho que incomodam a pessoa enquanto ela está com dor. Então, tipicamente, a pessoa se isola em um quarto escuro. Importante ressaltar que não é só assim que a enxaqueca se apresenta. Essa é a mais típica, a mais comum. Mas é importante sempre ser avaliado por um profissional, porque existem outras características também. A própria enxaqueca é subdividida em outros tipos, né? Um outro tipo de cefaleia primária que é bastante comum é a cefaleia tensional. Cefaleia tensional é caracterizada por ser uma dor em geral no final do dia, um peso, né? Geralmente um peso na nuca ou nas laterais da cabeça, e que muitas vezes não ocorre todos os dias, não é muito forte, então o paciente acaba tomando um analgésico ou outro e acaba levando adiante. A gente sempre ressalta que uma dor de cabeça que começou, ou seja, a pessoa não tinha dor de cabeça e começou a ter dor de cabeça, deve ser avaliada por um profissional. Por quê? Primeiramente, a gente tem que excluir causas secundárias. Em geral, fazendo-se uma tomografia, uma ressonância do crânio, a gente consegue excluir as causas secundárias. E outro motivo é que a gente precisa caracterizar bem essa dor de cabeça, né? Saber se é uma enxaqueca, se é uma cefaleia tensional ou outros tipos, cefaleia insalva, cefaleia glicogênica, enfim. Caracterizando bem o tipo de cefaleia, a gente pode estabelecer o melhor tratamento. Muitas vezes o tratamento é sintomático, ou seja, medicações para aliviar a dor quando a dor acontece. Agora, quando a dor é muito frequente ou ela atrapalha muito a qualidade de vida, às vezes a gente tem que lançar mão de medicações que são usadas de maneira contínua para que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida, ou seja, menos crise de dor ou que a dor seja mais fraca. Então, essa é a importância de procurar o atendimento no consultório médico. Agora, outros sinais que a gente chama de sinais de alarme devem chamar atenção para a pessoa procurar um atendimento mais rápido, né? Num pronto atendimento ou numa emergência médica. Que sinais seriam esses? Uma dor de cabeça que venha e seja forte e acompanhada de febre, pode ser uma meningite, por exemplo, né? Uma dor de cabeça que, em geral, o paciente caracteriza como a pior dor da vida, pode ser a ruptura de um aneurisma. Então, assim, dores de cabeça acompanhadas por febre, por vômitos, ser uma dor muito intensa, a pior dor da vida, a pessoa ter fraqueza de algum lado do corpo ou dormência em algum lado do corpo. Então são todos esses sintomas que fazem a gente, né, acender uma luz vermelha e então procurar um atendimento mais rápido, né, num pronto atendimento, numa emergência. Então é importante esse recado que sempre que acontecer algo dessa magnitude, que se procure atendimento médico mais rápido. Outras dores mais leves ou que ocorrem podem ser avaliadas no consultório médico, em geral, sem maiores problemas. A maneira como o Covid-19 afeta o nosso organismo ainda não é 100% compreendida. Portanto, ainda tem muitos estudos sendo realizados com pacientes que estão apresentando Covid e com pacientes que já passaram pelo Covid. Dentro das manifestações neurológicas que podem ocorrer depois da infecção pelo Covid, a dor de cabeça, a cefaleia, é dos mais comuns. Então, tem trabalhos mostrando que até 34% dos pacientes apresentam dor de cabeça depois de passarem pelo Covid, dentro de formas leves, moderadas ou graves. Geralmente, o paciente que desenvolve cefaleia pós-Covid, ele é um paciente que já tinha cefaleia previamente e que passou por um quadro de Covid leve a moderado. Em geral, os sintomas iniciam cerca de 2 semanas após a melhora da infecção pelo Covid e é caracterizada por uma dor de cabeça que, em geral, acomete a cabeça inteira e é uma dor em pressão e ela tende a ser contínua. Em geral, não existem alterações nos exames de imagem do sistema nervoso central que justifiquem esses sintomas, nem mesmo alterações relacionadas com a própria infecção pelo coronavírus. Como é uma síndrome muito nova, os tratamentos que estão sendo utilizados são tratamentos utilizados também para outros tipos de cefaleia e estão relacionados também com o perfil de cada paciente. Em geral, há bom controle da cefaleia com o uso das medicações, mas como se trata de algo muito novo, a gente não sabe se essas alterações e os sintomas vão persistir por alguns meses, por anos ou talvez de maneira permanente. Então é importante procurar um profissional especialista para avaliar caso ocorra algum desses sintomas, até para fazer uma investigação mais aprofundada e realmente ter certeza que se trata de uma cefaleia pós-Covid e não se trata de nada mais grave.
E o Jornal da Câmara desta sexta-feira fica por aqui. Uma ótima noite e um bom fim de semana.